Se você é um investidor atento ao mercado, né, quer aprimorar cada vez mais seu conhecimento, provavelmente você já caiu em alguma notícia como essa daqui. A cotação do dólar passou por uma desvalorização no primeiro semestre de 2023 que não se via há 7 anos no mercado brasileiro. A moeda americana caiu de 5,23 no início do ano para 4,77 na última quinta-feira, o menor patamar para o câmbio desde maio de 2022. E aí você pode entrar lá em algum site, verificar o histórico, né? Olhando lá o pico máximo que a gente teve do dólar em relação ao real, a gente percebe que a gente já teve uma queda de aproximadamente 18%. E aí a gente tem várias dúvidas, né? O que a gente deve fazer nesse momento? O que é melhor a gente fazer com o nosso dinheiro agora? Será que é a hora de mandar dinheiro lá para fora, de fato começar a investir em dólar? Em ativos dolarizados, ou a gente tem muita oportunidade aqui no Brasil ainda, tanto com ações, com fundos imobiliários, tanto em renda fixa, é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá? E agora, a primeira coisa que a gente precisa verificar também é o motivo pelo qual o real vem se valorizando frente ao dólar, porque isso é fundamental. Se a gente não compreende o que levou a gente chegar até esse momento, como que a gente vai avaliar daqui para frente e também em relação aos próximos eventos, como que a gente vai se posicionar em relação a isso, se a gente não conhece os motivos que nos trouxeram até o presente. Então, alguns dos principais motivos aqui que você precisa compreender e ficar atento, tá? Então, a taxa de juros. Como que a taxa de juros aqui do Brasil acaba impactando na precificação do câmbio? Né? O que isso tem a ver? Né? A taxa de juros não foi feita para poder gerar um estímulo na economia aqui internamente? Pô, se a inflação está alta, a taxa de juros, quando sobe, ela tenta frear a economia para poder controlar a inflação. Né? Então, como que isso tem um impacto no câmbio? Né? Então, perceba, se a gente olha para a taxa de juros americana, a gente vai perceber o seguinte, que lá até janeiro de 2022, a taxa de juros americana estava em 0,25%. Tá meio pequeno aí, vou aumentar aqui, né? Vamos tirar isso aqui da frente, isso aqui da frente, isso aqui da frente. Estava lá em 0,25%. E a partir de março de 2022, o Fed começou a elevar essa taxa, chegando ao patamar atual de 5,25%. E o que isso acaba interferindo aqui? Os investidores globais, né, os grandes fundos, né, grandes investidores e grandes bancos, eles buscam lugares para deixar o capital alocado. E a economia mais segura que se tem no mundo é a economia americana. Então a economia americana acaba sendo um benchmark, né, um lugar seguro, e as taxas de juros onde esse país possui, né, esse capital acaba sendo mais protegido e remunerado por essa taxa de juros. Então, com isso, os investidores olham para outras economias, verificam qual é a taxa de juros, qual é o retorno que eles podem ter sobre o seu capital e verificam também qual é o risco específico. Né? Então imagina, você tem a possibilidade de deixar o teu dinheiro nos Estados Unidos, que é um lugar muito mais seguro do que o Brasil, a 5,25%. Ao mesmo tempo, você pode deixar todo o teu dinheiro dentro do Brasil a 5,25%. Comenta aqui embaixo. Qual lugar você deixaria o teu patrimônio e da tua família? Deixaria nos Estados Unidos, rendendo a mesma taxa que está rendendo no Brasil, ou tu deixaria aqui no Brasil mesmo, sendo que pode acontecer algum problema estrutural mais grave? Né? Comenta aí que eu quero saber qual que é a tua opinião. Né? Eu deixaria nos Estados Unidos. E a mesma lógica os investidores globais acabam tendo, né? Então, para que eles tragam o seu dinheiro para o Brasil, a taxa de juros aqui precisa estar mais atrativa. Então, quando a gente olha no momento atual, como está a taxa brasileira, a gente vai perceber que a gente está no patamar aqui, quanta aba, né, Jesus amado? Para que tanta propaganda nesse site aqui? A gente vai ver que a gente está com 13,75%. Então, perceba, né? Aqui a gente começou a aumentar a taxa de juros antes do movimento do Fed, né? E conforme o Fed foi aumentando, a gente foi aumentando também uma proporção maior para que a gente possa permanecer competitivo. E isso atrai dólares para dentro do Brasil. E isso faz com que o nosso câmbio aqui seja favorável. Então, existe uma apreciação do real frente ao dólar. Então, esse é um fator que acaba jogando a nosso favor para que a nossa moeda se valorize frente
ao dólar. Outro ponto que a gente tem aqui, né? Então, outro ponto aqui para que tu compreenda, né? O que acaba se chamando essa espécie de especulação com as moedas, né? As taxas de juros dos países, acaba sendo carry trade. Não se meta a fazer alguma coisa desse sentido aqui. Quem faz isso daqui são grandes instituições, grandes bancos, que aí eles têm vários mecanismos de proteção. Então, por exemplo, a gente tem uma diferença ali da taxa de juros aqui do Brasil e dos Estados Unidos, atualmente por volta de 8%. Então, pô, se ele consegue captar lá um recurso nos Estados Unidos a 5%, exemplo, né? E traz para o Brasil aqui e rendendo a uma taxa maior, ele consegue ali 8%. Porém, esse é um dos fatores que faz com que a moeda aqui brasileira, que agora ele está comprando, se valorize frente à moeda que ele captou o recurso. Ou seja, ele vai acabar saindo elas por elas, pode sair no prejuízo. Então eles têm vários mecanismos para se proteger disso, né? O que as pessoas físicas aqui geralmente não vão saber fazer, não vão conseguir ter acesso aos mesmos instrumentos, tá? Então toma cuidado aí, né, com as ideias que vão surgindo na mente aí, beleza? Outro ponto que a gente tem aqui é a balança comercial. Então você provavelmente já ouviu falar que a balança comercial está superavitária, a balança comercial está deficitária. O que isso quer dizer, Filipão? Seguinte, quando ela está superavitária é quando há um maior fluxo de exportações do que importações. Então a gente está mandando mais bens produzidos dentro do nosso país para fora, ou seja, o exterior está comprando aqui, está entrando dólares dentro do nosso país. E quando agora é deficitária, há um maior fluxo de importações. A gente está comprando mais do que exportando, certo? Então acaba sendo o contrário que acaba acontecendo com o nosso real aqui, tá? A nossa moeda. Então, terceiro ponto, o que acaba acontecendo? A gente atualmente está com uma balança comercial superavitária muito puxada pelo agronegócio. Então, nesse ano aqui, a gente está batendo recordes aqui. Então, por exemplo, saiu no Infomoney. Exportação do agronegócio soma 16 bilhões em março e bate recorde. No primeiro trimestre, as exportações do agronegócio também atingiram um recorde de 36 bilhões, alta de 6,7% ante o mesmo período anterior. Então, a gente está com uma balança comercial superavitária, ou seja, está entrando mais dólares aqui e isso fortalece a nossa economia e fortalece a nossa moeda. Então, quando a gente tem um movimento contrário, a nossa moeda acaba sendo depreciada, porque a gente está tendo que daí comprar dólares para poder importar, certo? Então, isso aqui é fundamental que você compreenda. Então, esse tipo de assunto aqui, quando sai alguma manchete, alguma coisa, você já tem a noção agora do como pode impactar no real, né? Na nossa moeda corrente aqui. Terceiro ponto, instabilidade geopolítica. Então, a gente viu lá o que aconteceu, guerra na Ucrânia. Isso gerou uma instabilidade muito grande em diversos países, né? E países que competem com o Brasil no cenário global. E aí o que acontece, né? O Brasil, beleza, o Brasil tem a sua economia ali e tudo mais, mas ele compete com outras economias. Com a guerra, né? A própria Ucrânia é competidora com o Brasil em alguns setores, né? O mercado global acaba se atraindo mais com o Brasil, né? Geopoliticamente, né? A geolocalização do Brasil está mais afastada, não se envolve nas questões ali políticas ali mais graves, né, que pode trazer uma indisposição maior. Então ela fica ali em cima do muro fazendo a liçãozinha de casa ali e isso acaba atraindo no momento de grande estabilidade. O Brasil com uma taxa de juros elevada, olha para outros países vizinhos aqui, olha para a Argentina, para a Venezuela, o investidor, beleza, a taxa de juros lá está bem maior, mas e a inflação, como é que está lá? A inflação está maior do que a taxa de juros, então aqui a nossa inflação está caindo, então tem um rendimento real sobre o capital aplicado aqui, real, né, uma das maiores do mundo, e isso acaba atraindo muito fluxo estrangeiro para cá, tá? E aí a gente acaba percebendo até, nesse relatório que a XP acabou divulgando aqui, que lá em 2009 a gente teve um recorde de fluxo de investidores aqui anualmente, tá? Em bilhões, foi de 50,7 bilhões, tá? O fluxo estrangeiro entrando aqui. E agora, em 2022, a gente bateu novamente um recorde de 102 bilhões. Então, muitos investidores estrangeiros estão trazendo dinheiro para cá e isso acaba favorecendo o nosso câmbio, certo? E agora,
a gente vai para o nosso terceiro ponto. E se você está curtindo o vídeo até agora, né? Se você está aqui até agora, provavelmente você está curtindo. E aí você precisa fazer o seguinte, deixar um dedo no like aí para fortalecer aqui o canal. E caso ainda não esteja inscrito, se inscrever aqui, apertando no botãozinho vermelho e também ativando o quê? A notificação. Ativa a notificação porque quando a gente atingir 10 mil inscritos, o Brigadeiro vai começar a investir publicamente aqui com recurso próprio e a gente vai fazer uma dinâmica bem bacana, onde ele vai fazer a aplicação, vai trazer os motivos dele porque ele está investindo naquela empresa, eu vou rebater, vou falar mal, vou falar bem, a gente vai trocar uma ideia bacana aí sobre toda essa movimentação, mas isso só quando bater os 10 mil inscritos. Então, entra aqui, ativa a notificação, se inscreva e manda para um amigo aí, tá? Se tu tá curtindo aí o vídeo, manda para um amigo para a gente atingir a meta o quanto antes. Se tu não tá gostando, manda para o inimigo. Fechou? Combinado assim? Vamos continuar agora então. Como investir diante desse cenário? Então a gente tem dois cenários aqui, né? Exterior e Brasil. Como que a gente pode investir? Olhando para o exterior, a gente tem agora um câmbio aqui de 4,78 para que a gente compre $1. Ou seja, isso aqui é muito favorável para que a gente invista de fato lá no exterior. Então, é algo que eu quero que tu compreenda, que é a diferença de investir em dólar e dolarizar a carteira. São duas coisas bem diferentes, tá? Porque eu vejo que várias pessoas veem isso daqui, beleza, vou investir no dólar. Só que investir no dólar não é bem um investimento, porque assim como o real, como ele se deprecia com o passar do tempo, né? O que é isso aqui? É um ringue isso aqui? Não, né? Ficar tocando isso daí, cara. O que acontece, né? Conforme aqui no Brasil o real ele vai se depreciando, conforme a inflação vai correndo o poder de compra, o dólar também sofre uma depreciação. Historicamente, uma depreciação menor do que o real. Então, beleza, já está se protegendo de uma certa forma. Porém, com o passar do tempo, você também vai ter o teu poder de compra corroído, mesmo investindo no dólar, né? Investindo entre aspas. Então, o que a gente faz? A gente manda o nosso dinheiro para o exterior, né? Hoje em dia é simplesmente muito simples, na verdade. Já fiz vídeo aqui mostrando algumas corretoras. Cara, tu vai abrir uma corretora lá, faz o câmbio por ela mesma, lá é bem tranquilo. E aí você já vai conseguir investir em ativos dolarizados. Aí sim, você vai comprar lá as stocks, os REITs, que são as espécies lá de ações americanas, os fundos imobiliários americanos, e você vai estar investindo em um ativo real. É isso que você precisa fazer, tá? E a gente percebe que existem várias oportunidades. A gente já fez recomendações lá na Notorious, que é a casa de análise daqui, e desde que a gente começou a recomendar os ativos lá, eles já se valorizaram 40,64%, frente aqui o desempenho do S&P 500, né, que foi de 15,38% no mesmo período que a gente começou a investir, né, faz um ano essa carteira aí que ela começou a entrar em vigor, ou seja, a gente teve uma variação aqui de 25,26% sobre o desempenho da S&P 500, tá? Então, a gente acredita ainda que existem várias oportunidades na Bolsa Americana para investir, porque diferentemente do que acontece no Brasil, aqui que a gente tem por volta de umas 500 empresas, lá fora a gente tem mais de 4 mil empresas para que a gente faça análise, tá? Então é muita empresa que a gente tem no mercado americano para poder investir, tá certo? Então, bom momento para investir lá no exterior. Agora, em relação ao Brasil, né? Mercado financeiro reduz a estimativa da taxa de juros para 12% em 2023. Ou seja, a gente percebe que as pessoas deixaram de investir na bolsa de valores porque a taxa de juros subiu, e quem já acompanha aqui o canal sabe que isso acaba sendo um erro, né? Tu não pode vender os teus ativos na bolsa de valores porque a taxa de juros agora tá maior, né? Então, há um fluxo da bolsa de valores para a renda fixa, a bolsa de valores acaba se depreciando porque agora quanto maior a pressão vendedora, menor vai ser o preço dos ativos. Tá? Maior a pressão vendedora, né? Vai ser menor o preço dos ativos. E o que acontece é que a galera migra toda para a renda fixa. Quando o movimento acaba sendo contrário, o mercado já percebe de antemão. A gente sabe muito bem que é provável que a taxa de juros comece a cair no futuro e tudo mais. O mercado ele antecipa, ele não espera com que a taxa de juros caia de fato. Ele não precisa olhar para o Copom. No dia tal vai ter uma reunião do Copom e talvez caia. Vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer, né? Depois que acontecer, a gente toma uma decisão. Não, o mercado já precifica antes, bem antes. Então, vai cair para 12%, o mercado já está precificando lá na frente que vai cair para 11%, para 10%. Tá? Então, a gente tem que antecipar os nossos movimentos e não tomar uma decisão quando
o que é favorável para aquele tipo de investimento acontece, porque já aconteceu. E aí a gente precisa olhar daqui para frente o que pode acontecer para tomar uma decisão. Então, a nossa visão para frente é sempre um pouco nebulosa, nunca é muito claro. Por isso que a gente precisa aprender a fazer as análises de forma mais clara para que a gente erre menos, tá? Para que a gente tenha uma noção mais clara de como que a gente deve investir diante do cenário. E é claro que o cenário ele sempre pode mudar, né? Nada é estático e nada que a gente pode traçar de forma econômica vai ser preto no branco, vai ser 2 mais 2 igual a 4, né? Existem várias variáveis que podem acontecer, né? Então, o próprio Covid veio aí para mudar todas as expectativas que se tinha para os próximos meses, para os próximos anos. Logo após acabou o Covid, veio o quê? Veio uma guerra, né? Ninguém estava esperando uma guerra, né? Então, a economia é extremamente imprevisível e sabendo disso, a gente toma nossas decisões de investimento para se proteger eventualmente desses problemas que a gente sabe que vai acontecer, apesar de não saber qual problema possa acontecer, tá? Então, a carteira do investidor inteligente, ela é diversificada para que ele se proteja diante de diversos cenários que não estão no controle dele. Beleza? Curtiu o vídeo, cara? Se tu curtiu o vídeo mesmo, deixa um dedo no like aí, beleza? Se inscreve. E outra coisa que você pode estar querendo saber é o seguinte: pô, como ficar mais próximo aí das tuas opiniões, Felipe? Cara, você vai lá no meu Instagram, que é esse daqui, cara. Tá vendo esse cara bonitão berrando aqui, ó? Você vai lá, o Fê Guimarães, me segue lá, manda um soquinho no direct que a gente pode trocar uma ideia. Por lá eu abro caixinha de perguntas todos os dias, tá? Então, pô, tem uma dúvida lá específica, manda lá na caixinha de perguntas que eu te respondo por lá, beleza? Um abração, vou ficando por aqui. Agora a gente se vê no próximo vídeo que vai aparecer bem aqui embaixo. Um abraço.